Fala galera, estamos aqui em mais uma entrevista com o aprovado. Temos aqui mais um aprovado na Cefaz Minas para contar aqui a trajetória dele, ajudar vocês aí, dar umas dicas. E rapidamente, para quem não me conhece, eu me chamo Yuri do Carmo, sou aí mentor dos concurseiros de TI, auditor fiscal na especialidade de TI, e estou aqui nas redes sociais ajudando aí os concurseiros de TI a alcançarem a aprovação em concursos de TI 10K+. E hoje tenho aqui mais um aluno, o Arthur, aprovado. Mas deixa eu te perguntar, Arthur, qual foi o concurso aí que tu foi aprovado? Qual cargo, concurso, qual que era a remuneração, para a galera que não conhece? Pois é, prazer, meu nome é Arthur, né? Arthur Soares Júnior. Passei aí no concurso da Cefaz Minas. Ontem, graças a Deus, saiu o resultado aí final da discursiva, depois de mais de um ano aí que saiu o edital, né? Consegui a 17ª colocação lá. E nessa trajetória ainda consegui uma aprovação também no Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo, né? Na objetiva, eu consegui ficar em primeiro lugar. Depois discursiva, caiu umas posições que não era o concurso que eu estava me preparando. No final, eu fiquei em quarto, fui nomeado e estou empossado agora como auditor de controle externo aqui no Tribunal de Contas, esperando aí a nomeação da Cefaz Minas, né? Bom demais, né? Então, tu foi o 17º na Cefaz Minas, um concurso alto nível desse, com 90 vagas, né? 17º ainda foi muito Pois bom, né? é, graças a Deus deu Show, certo. show demais. Quanto é que tá aí a remuneração inicial aí da galera da Cefaz Minas? O que a gente está acompanhando está acima de 28, 28 e Aí, pouquinho ali. sem dúvidas, um dos melhores cargos aí do Brasil, né? Normalmente os cargos de auditor, tanto da área de TI ou não, né? A maioria dos estados Sim. é muito bom, mas eu acho que o daí realmente ainda está ali no top 10 talvez, da Cefaz. Show demais. Mas, Arthur, primeiramente aí também agradecer por se disponibilizar aí o seu tempo para ajudar aí, passar umas dicas para a galera. Mas como foi que tu começou no mundo dos concursos de TI? Na verdade, eu comecei a estudar para concurso, na verdade, há bastante tempo, né? Quando comecei a estudar para Minas, eu já era concursado, já tinha 10 anos que eu estava no Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, né? Antes do Tribunal de Justiça, eu tinha passado no Detran aqui. Então, isso tudo foi por volta de 2011 que eu larguei a iniciativa privada e fiz concursos a nível de estado, né? Uhum. Então, no final, eu tinha escolhido ir para o Tribunal de Justiça. Na verdade, estava como técnico lá, né? Para pegar carga horária baixa e conseguir talvez estudar para um concurso de alto nível, né? Como auditor fiscal. Só que aí, nesse meio tempo, eu meio que acomodei, digamos assim, mas na verdade a vida foi me levando, casei e tudo mais, então Filhas, né? acabei fazendo concursos para a área fiscal, né? Só que sem me dedicar da forma que devia. Então de 2011 para frente fiquei lá no Tribunal de Justiça durante um tempo e por volta de 2017, mais ou menos, eu retomei os estudos para a área fiscal. E, e aí, na verdade, eu retomei não. Eu comecei a estudar de forma apropriada, né, para passar nesse nível de concurso. Então, ó, Uhum. peguei aquela leva de concursos na Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina, Cefaz Rio Grande do Sul também, eu tinha feito essas três, só que ainda tentava para a área geral. Cefaz Santa Catarina, né, que você passou aí, eu fiquei na dúvida. Eu e um amigo, a gente tentou essa prova aí, a gente ficou na dúvida, olhando a quantidade de vagas, se vai para TI, se não vai, a gente optou pela geral, que tinha bastante vaga, e não deu. Então, 2019 interrompi os estudos de novo, que minha filha nasceu, a mais velha, a Ana, e, e depois retomei agora quando saiu a Cefaz do Espírito Santo, em 2021, né? E aí fui fazendo para geral. Até que saiu a Cefaz, se não me engano, Pará, junto com a CGU, que saiu para TI. Eu estava estudando para o Pará, para geral, e faltando um mês e meio para a prova do Pará, eu estava mal em uma matéria, não estava evoluindo bem, era economia no caso, e aí eu resolvi mudar sei lá, um mês e meio estudar para CGU e fazer CGU para TI. Acabou que na CGU para TI eu não passei para discursiva por um ponto, né? E na Cefaz Pará eu fiquei por duas questões também para passar para ali no cadastro. Então, aí, só que por ter estudado pouco tempo para TI, eu vi que era uma possibilidade boa, né? Eu consegui, poxa, um ponto ali na CGU, eu vi que podia ser, talvez foi um alerta ali, Arthur, retoma para TI.
E nesse meio tempo também, Yuri, eu até troquei umas ideias com você e tal, indiquei um amigo para seguir com você, o Bruno Xavier, ele fez a mentoria com você, acabou passando lá na Cefaz Ceará, já tá lá, Tá né? lá, você vai ser. Aí troquei umas ideias com ele, ele falou sobre como seria a mentoria, e ainda assim eu não tinha entrado, né? Me inscrevi em Minas, fiz a primeira fase toda de Minas ali, fiz com acompanhamento, na verdade, para como se fosse para a área geral, ainda estava. E nesse meio tempo minha segunda filha nasceu, né? Faltando 3 meses para a prova. E aí me enrolei, me dediquei do jeito que deu aí, acordando de madrugada, estudando a hora que dava com filha no colo e tal. E aí depois que eu passei na primeira fase, eu te procurei para que aí eu precisava dar um rumo direcionado ali para discursiva que eu vi ali que do jeito que eu estava estudando ali, meio descontrolado, do jeito que dava, não poderia dar uma escorregada, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar três coisas. A primeira, pelo que eu entendi, né, tu me conheceu há bastante tempo, né? Me indicou o Sim, Bruno. O Bruno, ele foi aluno, acho que da terceira turma de mentoria. foi. Como foi que tu me conheceu? Tu lembra? Cara, Yuri, eu acho que foi Instagram, aparecendo a questão da mentoria e tal. E aí, conversando com o Bruno, na verdade, eu incentivei até o Bruno ele a estudar para concurso, né? Tive uma conversa com ele, ele falou que queria tentar para TI e tal. E aí eu falei, ó, tem um auditor lá de Santa Catarina que tem uma mentoria que pode ser que tenha uma ideia legal, né? Não conhecia muito, é só de propaganda. E aí ele foi e se matriculou. No final, Foi aí demais. deu E a certo. Vi que foi uma boa indicação. boa. E aí a segunda pergunta é, na objetiva, tu lembra qual foi tua posição final? Eu fiquei em 23º 23º, Minas. e aí, né, depois da objetiva que tu buscou a mentoria, né, que eu fiz uma turma específica para Isso Cefaz aí. Minas, para discursiva, né, com simulados e tal. Então, de 22º, tu ainda, Já depois da discursiva, ainda ganhou umas posições, ganhei né? mais 6 posições, isso. Ganhou Vigésimo mais. terceiro, aí com a discursiva eu ganhei 3 posições, fui para 20º, aí agora com os recursos ganhei mais 3. Aí fiquei em 17º. Show demais. E como é que tu acha que a mentoria te ajudou a conseguir aí esse resultado? Foi o que eu falei, né? Eu estava vindo numa pegada de estudo para a área geral, então estava conseguindo resultados, assim, para a quantidade da minha carga horária, né? O que eu podia estudar, resultados bons, mas eu via que quando vinha a prova de TI, quando caía TI assim nos concursos, eu não alavancava igual em outras matérias. Então, tipo assim, apesar de ser da área, a gente não conhece tudo, né? E estudava assim, do jeito que dava, com o material que tinha e tal. E eu não tinha método, porque, né, estudava com o material que estava disponível, às vezes não era de melhor qualidade e tal, e isso, de certa forma, me impactou um pouco, assim, em questão de resultados em TI. E aí eu procurei você, foi justamente para eu lembro que eu perguntava muito, pô, Yuri, o que que eu vou fazer, cara? Tem um mundo de coisa para estudar e, tipo, se eu for estudar, a gente acaba estudando aquilo que a gente gosta, né? E aquilo que não gosta vai ficando para trás. E na mentoria você sempre insistia, tem que estudar tudo, passar o olho em tudo de forma, né, por camadas, faz o primeiro nível de conhecimento, depois vai. Eu, particularmente, assim, eu falo que eu tentei fazer, não consegui passar por tudo da forma que eu devia, mas eu vi que isso, de certa forma, acrescentava, porque, querendo ou não, a gente passava a ver o mínimo do edital inteiro ali, e no final isso me ajudou até para enrolar numa discursiva em Minas, que teoricamente eu não tinha o conhecimento necessário ali Gua- para escrever alguma coisa. Guarda essa história aí, dessa questão aí, não, que tá previsto para eu perguntar sobre ela, mas guarda aí essa daí. Show demais. E a outra coisa que eu ia te perguntar, a terceira pergunta, mais relacionada com tua história anterior, né? Tipo, é da área de TI, passou ali no primeiro concurso de TI, mas aí parou um tempo de estudar, voltou, mas aí voltou para a área fiscal geral, e aí tava batendo na trave, aí voltou para TI na CGU, bateu na trave, mas aí decidiu continuar na TI. Essa foi mais ou menos tua história, né? Dentro da área de TI, fora, depois voltou. Hoje, com a tua experiência e com o teu conhecimento que tu tem sobre os concursos da área geral, da ITI, etc., o que é que tu indicaria para um cara aí que tá iniciando nos concursos de TI em termos de área? Se a pessoa tiver dúvida, assim, entre tentar para a área geral
né? Auditor fiscal geral. E auditor de TI, eu acho que não tem que ter dúvida de fazer para a área de TI. Por mais que a pessoa tenha medo e tal, eu acho, eu acho que é extremamente válido, porque a concorrência, né? Tipo assim, é completamente diferente. Inclusive, tem muitas pessoas que não são de TI, que são da área geral, já estão começando a enxergar essa possibilidade de conseguir passar em TI também, né? Só que eles com uma desvantagem muito grande, que tem a dificuldade de pegar determinados conteúdos que a gente, de certa forma, mesmo que não domine, tem uma facilidade para conseguir ali dar, né, dar uma caminhada mais rápida ali para poder. E eu falo por experiência, né? Eu sou o caso prático, porque eu tentei, pô, desde 2018 lá, quando veio esses concursos que eu falei, tentei vários, né? Tentei parar, cara, eu fui parar em Roraima. Eu fiz um concurso lá em Roraima, minha pontuação foi relativamente alta. Eu fiz algo, foi entre 83% e 84% para concurso de área Tá geral, legal. inclusive é uma pontuação alta, mas ainda assim não foi suficiente. Porque o nível da galera, assim, tá bem alto. E foi uma decisão que eu tive também por ver minha realidade também, né? A gente acaba vendo, assim, questão de minha carga horária disponível para estudo, minha realidade com filho, né? Até para a gente conversar aqui, eu tava, Yuri, pelo amor de Deus, minha filha não dormiu ainda. E eu estava estudando, assim, a hora que dormia eu ia estudar, acordava 3h30, 4 horas da manhã para estudar e tal. Então, ou seja, eu vejo que com uma carga horária menor de estudo, eu consegui uma aprovação bem mais rápida, né? Se for olhar ali eu já tinha, né, a bagagem anterior, mas estudando para TI especificamente, né, foi de julho do ano passado, né, foram 6 meses para a primeira fase de Minas ali, consegui uma aprovação boa. Então, óbvio que, né, não foram só 6 meses de estudo, como eu falei, a bagagem conta demais, Exato. mas, mas eu acho que para a gente que é da área, a concorrência, né, que é mais baixa e tudo mais, todo mundo tem medo de TI, TI é o bicho-papão ali da galera, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande, e aí desperdiçar isso também, né? Perfeito. E aí, Não, Yuri, um dos motivos da minha escolha, até que eu tinha pensado muito nisso, é porque eu tive experiências ruins no setor público, né, com TI, no setor privado também. E só que eu vi que dentro da auditoria, até eu estou passando por isso lá no Tribunal de Contas, a gente tem, às vezes a pessoa não quer trabalhar com TI ou com desenvolvimento, alguma coisa assim. Então hoje meu trabalho é completamente diferente daquilo que eu estava imaginando, que me fez fugir do TI. E hoje eu dou graças a Deus por ter feito isso, né? Então, por estar tentando aí, eu acho que às legal. vezes eu até indico para a galera que não é de TI, ó, se tiver possibilidade, faz também, que se dedicando, aprendendo, a coisa Legal. dá certo. E realmente, cara, eu estou percebendo nos últimos meses esse movimento, né, de transição de carreira de pessoas de outras áreas indo para TI, não só TI para serviço público, às vezes tem gente que vai para TI para ir para iniciativa privada, mas muitos desses que estão vindo para TI também estão vindo para o serviço público. Inclusive, um dos aprovados também na Cefaz Minas, da mentoria, ele era um desses que fez transição de carreira, ele era da matemática, e aí decidiu Sim, estudar para TI, enfim, aí fez. E o mais impressionante é que ele fez a Cefaz Minas, primeiro concurso da vida dele para a área de TI, e o bicho passou. pô, legal. Sim, fora da O curva, né? Pedro, Mas né? Pedro pelo Ah, menos, então. dentre os. Oi. Tipo, eu tenho. Eu fiz a contagem, né? Tinha 11 alunos da mentoria aprovados, assim, alunos, ex-alunos, né? Que já passaram Uhum. pela mentoria. Tinham 11 nas vagas e 9 no início do cadastro reserva, ali, que tem uma boa chance de ser nomeado. Estão 20, né? Mas pelo que eu vi, cara, desses 20, só um já não tinha tido uma aprovação antes na área de TI, que foi o Pedro. Todos os demais, o cara já tinha tido alguma aprovação na área de TI. Né? No seu caso, uma aprovação mais antiga, né? Mas, pô, já era, você já era servidor público na área de TI. Em outros casos, aprovações mais recentes, né? Mas esse é um dos motivos de eu indicar a chamada estratégia de concurso escada, né? O cara que está fora da área de TI, cara, primeiro busca entrar num cargo público de TI menor, que vai ser menos difícil também de passar. Depois que aí você busca os melhores, né? Eu digo isso por causa dessa estatística, porque, pô, a galera que passa nos melhores, quase todos já Faz tinham anterior, tido né? uma aprovação anterior, né? Sim. Mas legal. E a outra coisa também que eu ia comentar, que você falou aí da questão
da rotina atribulada de estudo pós-edital, a segunda filha nasceu ali faltando pouco tempo para a prova, né? Então, pô, duas crianças em casa, esposa, e aí um bocado de coisa para gerenciar. Mas é legal você compartilhar isso, porque eu tenho certeza que tem uma galera aqui que, se não, provavelmente a maioria, que tem filhos, né? Então tem alguma rotina aí atribulada, mas é possível, né? Ainda assim é possível. Sim, Não vai ser fácil, com certeza não foi fácil. Eu tenho certeza que você vai dizer que não foi fácil, nem que foi não, simples, né? Com certeza você tem que se sacrificar muito, mas impossível não é, né? E não, né, você não. e várias pessoas aí são prova viva disso. E outra, né, Yuri? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? O que era possível para mim era estudar a hora que dava. Então, cara, cansei de passar a madrugada aí. Minha filha, como eu fazia, né? Minha filha acordava para amamentar, aí, sei lá, quando dava um horário de 3h30, 4 horas da manhã, se eu precisasse, sei lá, levantar para colocar para rotar, alguma coisa assim, já ficava direto ali estudando. Eu já levantava, já estava acordado mesmo, e aí era a hora que estava todo mundo dormindo que eu conseguia, Estudar. dormindo 4 horas por noite ali, mas era É, o que dava para eu fazer. tem isso, Deixa para né? dormir agora. Pois é. E aí, tipo, Aham, imagina aqui, né? Todo esse sacrifício, estudando ali desde 2017, que tu voltou assim mais. Aí foi, bateu, batia na trave na área geral, voltou para TI, aham. e aí veio aí, pô, segunda filha, atribulado, mas aí foi lá e dormindo 4 horas por noite, enfim, todas as dificuldades aí possíveis e imagináveis. E aí tu vê lá que, putz, cara, deu certo, fui aprovado, vou aposentar as canetas. E aí, como foi? Como é que tu sentiu? Como é que foi com a família? Tem hora assim que não cai a ficha, entendeu, Yuri? Porque, tipo assim, quando eu vi que tinha possibilidade ali de ter passado uma nota boa e tal, cara, o que eu fiz, até no dia, né? Eu pedi uma folga no trabalho, fui lá tem um convento aqui, um ponto turístico nosso aqui, que é uma igreja, larguei tudo, fui lá agradecer, porque não tem palavra, né, Yuri? Porque foram anos ali de dedicação, a minha esposa abrindo mão também de algumas, de tudo, né? A gente tendo que se dedicar, me ajudando ali, um ajudando o outro, e aí, cara, é alegria, né? Fui agradecer a Legal. Deus mesmo, e eu lembro até que numa das nossas reuniões você falou, ó, quem acredita em Deus, alguma coisa, é hora de pedir, agradecer, e eu acho que foi na reunião de véspera ali, e realmente, pedir, colocar o joelho no chão, e fui pedir, coloquei o joelho no chão, e vamos embora. E logo que seu resultado, sem exagero, eu liguei lá para minha chefe, eu falei, ó, preciso de uma folga hoje aqui, nem tinha falado o que que era, eu fui lá agradecer, mais ou menos isso. E Show. a alegria agora, né? Graças a Deus, já vi uma nomeação que eu não estava esperando ali no Tribunal de Contas também, Pois é. e, e agora Que aqui, tentar descansar dos estudos, né? é, Porque o resto isso da rotina da aí. vida agora é o que faz parte agora, que a gente já está aguardando agora, continuar acordando com o filho pequeno, chorando ainda no meio da noite, tá? Mas sem obrigação de estudar, tá Isso. ótimo. Descanso merecido. O que é que tu acha aí que vai agora com esse cargo, né? Salário melhor? O que é que tu acha que vai conseguir melhorar aí para ti, para tua família? Já tem algum sonho assim, alguma coisa que tu pretenda lá Ah, adquirir, comprar, sei lá? eu, por enquanto, tipo assim, a gente tá ainda naquela fase assim, de organização de como vai ser essa mudança aí com todo mundo para Minas, né? Mas a filha pequena pede para ir para Disney, a Ana, né, que é a mais velha, fala que quer ir para Disney e é que- acho que passear um pouco, descansar um pouco, curtir um pouco mais com a família, que a gente acaba abrindo mão. Hoje o que eu quero é dedicar meu tempo para as minhas três meninas aqui, né? Minha esposa, minhas duas filhas, que é, que é o que eu acho que a gente abriu mão desse tempo, agora tem que dedicar o máximo ali para elas. Perfeito, é isso aí. Uma aprovação dessa é um projeto da família, né? O sacrifício, Não, claro que isso aí. o sacrifício é seu, mas também tem um sacrifício ali das filhas, da Claro. esposa. Tenho certeza que deve ter tido várias situações ali que a sua filha estava querendo brincar, estava te chamando e tô tendo que dizer não, porque papai tem que estudar e tal.
E aí agora também vai ter a colher o benefício, né? Você e elas também, né? Legal demais, cara. Certeza. E tu falou aí, né, que quando soube aí da aprovação, fui lá na capela agradecer. Vou contar aqui também uma arma secreta que eu tinha. Acho que eu nunca contei aqui na internet. Quando eu estudava para concurso, cara, a minha mãe e a minha avó, elas tinham quase que um altar para para rezar, para pedir pelas minhas aprovações, cara. A mãe uma vez mandou uma foto que tinha lá, tinha as imagens, tinha uma vela, tinha um texto, aí tinha uma foto minha bem no meio. E aí Aham. sempre que tinha prova, elas estavam lá rezando e a mãe dizia que ela ainda era pretensiosa. Ela não pedia só para ser aprovada, não. Ela pedia para ser aprovada em primeiro, viu? Ainda, ainda era pretensiosa. E aí, cara, E, história não, mas engraçada. aqui também não é diferente, não. A segunda fase de Minas foi no dia de São José. E aí o que acontece? Eu fiz a prova, eu já tinha conhecido uma igreja de São José que tinha lá, então antes da objetiva eu fui lá nessa igreja, na Basílica lá, já rezei tudo que eu tinha que rezar, peguei água benta, pedi para o padre abençoou lá no dia e tal. Aí fiz a primeira fase. Aí na segunda fase, passei, terminei a prova, eu tinha voo para pegar, mas falei, cara, era dia de São José, eu falei, vou lá agradecer e colocar nas mãos lá e de Deus pedir intercessão de São José para ver o que dá. Meu São José do lado da minha mesa ali estudando, eu falei, é onde vai, vou agarrar aqui, pedir a Deus com intercessão aqui, e foi, deu certo. A fé faz parte aí, é aquela história, Certeza. né? A gente faz o que é possível para a gente, o impossível deixa para Deus. Então, É, sem dúvida, é isso mesmo. E aí eu ia só finalizar com uma história engraçada que aconteceu, que uma das primeiras provas que eu fiz, assim, a primeira prova que eu fiz alto nível, assim, com cargo acima de 10 mil, foi em 2014 para a Assembleia de Pernambuco, né? Então a sede era em Recife, eu morava em Fortaleza, então fui lá para Recife para fazer a prova e se eu passasse, eu iria trabalhar em Recife, né? E aí aham, eu falei, ó, mãe, mãe, vó, vou fazer a prova lá em Recife, né? Resenha aí e tal. E aí elas pensam, mas se tu passar, tu vai ter que morar lá? É, eu vou morar lá, mas é um voo, 1 hora de avião, não tem nada não. Aí elas, tá certo, beleza. Aí fui fazer a prova, esse é o resultado, não fui aprovado. Cara, nem a discursiva eu não tive corrigida. E eu tinha aham. estudado bastante, assim, não vou dizer também que eu estava com 100% de certeza que eu seria aprovado, mas eu achava que eu tinha alguma chancezinha. Mas nem a discursiva tive corrigida. E eu pensei que a discursiva ia ser meu diferencial, mas não deu, né? E aí, cara, beleza, fui reprovar e continuei estudando e tal. E aí aconteceu o que aconteceu. Só que muito tempo depois disso, eu falando, muito tempo não, algum tempo depois dessa reprovação, eu falando com a avó e com a mãe, principalmente com a avó, ela soltou que desse concurso, ela disse: Ah, esse concurso aí eu nem rezei muito, não, porque eu não queria que meu neto mudasse de cidade, não. Ah, Tá explicado. eu falo isso, eu falava isso muito com a minha sogra. Eu falava, pô, você tá jogando contra, que eu falava que ela rezava para eu não passar quando o concurso era muito longe. Falava, só porque é longe, você Não tá quero que a jogando minha contra, mas tá filha certo, vá tem que para longe, rezar junto não, né? comigo. Não quero que minhas Aí deu netinhas certo vão aqui, para ó. longe, não. Ué. Aí ela rezou mais aqui para Minas, que é do lado aqui, aí Ai, deu certo. bom demais, Arthur. Show, cara. E Mas, Arthur, agora pensando assim, tipo, como eu te falei, a galera que assiste aqui, o pessoal mais iniciante, às vezes não foi aprovado, ou teve ali só uma primeira aprovação inicial e está buscando a melhor. Agora com você aí, com toda a sua jornada, experiência, etc. O que é que tu indica aí de, por exemplo, assim, erros que tu acha que cometeu e tu gostaria de compartilhar com a galera, para a galera não cometer os mesmos erros? Então, acho que nesse tempo aí, como eu falei, né, eu fiz uma trajetória muito grande de tentar concursos fiscais para a área geral. E durante um bom tempo ali, de quando eu entrei no Tribunal de Justiça até voltar a estudar, eu fiz muita prova só pós-edital, assim, não estudava com a devida dedicação. Então, isso aí, todo mundo, eu acho que já é sabido que não deve ser feito, né? Deve ter um planejamento correto, definir a área e estudar aquilo ali que normalmente cai para você ter a base para depois, no pós-edital, fechar o que for, de certa forma, incomum ali. Acho que é o primeiro ponto. Ter os materiais bons, né? E
aquela história, para TI especificamente, é o que você sempre indicava para a gente, né? Estudar por camadas, tentar passar por todo o conteúdo, mesmo que você não consiga aprofundar tudo, mas pelo menos ter visto, porque, digamos, você acaba sendo surpreendido por alguma coisa ou outra ali que você não deu tanta atenção, pelo menos você viu alguma coisa ali. Se precisar chutar, você sabe um caminho de como chutar, entendeu? Então, Perfeito. e eu acho que um planejamento também, né? Porque estudar de forma assim, Força aleatória aí bruta. não funciona, não. Perfeito, show demais, Arthur. E agora, indo para aquela história lá da questão 3, né, do Keras, né, só para contextualizar a galera, na Cefaz Minas teve a prova objetiva e 2 meses e meio depois teve a discursiva. E foram 4 questões discursivas de TI, era o esperado, porém vieram as 4 questões práticas, né, questões técnicas. Só a primeira e a segunda questão que era, não vou dizer esperado, né, mas que você olhando para o histórico da banca, né, a primeira e a segunda questão não assustou, mas a terceira e a quarta, né, foi complicada. A terceira e a quarta, assim, acho que foi as questões que a maioria tirou nota menor. E aí conta aí, como foi lá no dia da prova com relação à terceira questão e o que foi que aconteceu aí na tua nota? Então, na terceira questão, o que aconteceu foi sobre Keras, né? Caiu alguns conceitos ali, até um pedaço de um código lá. E eu lembro, cara, que quando eu fiz a prova da CGE Santa Catarina, a gente fez aquele encontro lá depois, e eu lembro que conversando com você, você comenta, a gente trocando uma ideia, você falou, por exemplo, Keras, você falou exatamente isso, Keras, você já viu alguma coisa? E você ficou insistindo no Keras. Eu falei, cara, Keras, eu lembro que tinha uma palavra lá, eu não tinha estudado nada, não sabia do que se tratava e tal. Aí depois que a gente conversou, eu passei o olho, não consegui aprofundar, porque eu tentei aprofundar mais em outras coisas que no final deram certo, assim, né? Uhum. Mas eu passei o olho ali, fui na página lá da oficial deles, olhei um código lá, que foi até um pedaço do código que caiu e tal, mas eu não lembrava muito, porque eu consegui passar uma vez por aquilo. Só que foi o suficiente ali para escrever alguma coisa e não zerei a questão, eu tirei mais de 60%, né, da nota depois com os recursos e tal, acho que eu fiquei com 65%. E para quem não sabia nada, 65% para mim em TI é muita coisa, né? E eu Exato. passei a segunda fase que eu falava muito com você. Eu estava muito com medo assim de cair a questão prática de Python e tal, porque eu não conhecia e nunca tinha mexido e tal, e eu passei muito tempo ali estudando e tentando aprender a sintaxe da linguagem e tal. JavaScript também eram duas linguagens que eu não mexia. No final a questão foi caiu justamente Python e JavaScript, e aquilo que eu fui estudando ali foi exatamente o suficiente para eu conseguir fechar a questão, que eu mais tinha medo. Então, acabou que eu não me aprofundei por um lado, mas dei aquela primeira, tive a primeira vista ali, né, daquele conteúdo, foi suficiente para conseguir 65%, mas por outro lado também aquilo que eu consegui, passei a primeira e consegui aprofundar um pouquinho mais, pô, deu para fechar a questão. Então, foi bom. É que eu falo, a dica ali, e que eu tô falando, tinham outras coisas também que estavam lá no edital que eu acabei não conseguindo ver na profundidade que devia, mas eu acho que seria igual uma questão de queras ali, daria, eu me garanti de um lado, mas deu para chutar de outro, porque eu Uhum. acho que ninguém ali dominava tudo, né? Perfeito. E no final das contas, a discursiva ainda te jogou um pouco mais para frente, né? Ainda ganhou Pois algumas é, exato. posições. Show demais, Artuzão. Cara, a gente já chegando aqui perto do fim, deixa eu te perguntar, tem alguma pergunta assim que tu queria fazer, gostaria de fazer para mim, que nunca, enfim, que não, não tenha tido a oportunidade, pode fazer agora aí, se quiser. E o pior é que você sempre foi tão aberto assim para dúvida, que eu acho que só quando vai sair você faz Santa Catarina, que eu falo, pô, Yuri, eu quero ser seu parceiro aí de trabalho. Olha, ó, hoje nós estamos aqui, só para situar a galera que pode ser que assista essa entrevista mais no futuro, estamos em julho de 2023, né? Não tem nenhuma coisa oficial sobre o concurso nesse momento. O máximo que a gente tinha era o secretário da Fazenda anterior comentando que queria. Mas mudou o governo, mudou o secretário, e o novo governo já fez foi umas mudanças ali para não ter aumento de despesa. Então, assim, para o curto prazo, não enxergo.
Porém, uma coisa é certa, uma hora vai ter. Vamos supor que 2023 não vai ser, 2024 eu creio que tem baixas chances. Vamos supor que seja em 2025 que sai esse edital. E só que assim, 2025 vai chegar para todo mundo. Não morrendo no meio do caminho, vai chegar lá 2025. E aí, você vai querer que chegue esse edital em 2025? Você tendo aqui continuado se preparando, mesmo que, né, só um pouquinho, porque eu sei que estudar para edital, ainda mais num cargo desse, vai ser difícil, ou, ou não, né? Porque uma hora vai chegar. E, cara, para quem conhece aqui Floripa, gosta, quer morar aqui, eu acho que vale muito a pena, porque o local é muito bom, a carreira também é muito boa, o ambiente de trabalho, assim, falo por mim, né? Mas, cara, aqui realmente, assim, foi um achado. Eu sabia que era bom, mas quando eu cheguei aqui, cara, todo o resto surpreendeu mais. Não é perfeito, nenhum canto é perfeito, mas, pô, eu já passei por vários órgãos e já conheci vários concurseiros de vários órgãos, cara. E a impressão que eu tenho desse meu espaço amostral, realmente é que aqui dos que eu passei, é o melhor, com certeza, e está entre os melhores aí, provavelmente, do Brasil. Então, uma hora vai ter. Então, vale a pena aí estudar, assim, para você. Inclusive, cara, já tem gente fazendo isso, tá? Tem aluno meu que, por exemplo, teve um aluno meu que hoje ele está aqui no TCE Santa Catarina. Tu acha que ele está fazendo o quê? Está estudando de leve, né? Está aproveitando a aprovação, o cargo melhor, já está aproveitando a cidade, porque ele está morando aqui, TCE Santa Catarina aqui. Mas eu sei que, pouco ou muito, mas eu sei que ele está estudando para a Cefaz Santa Catarina, uma hora vai ter, né? Tem pelo menos uns dois ou três que eu sei que estão nessa situação. Beleza? Show. Pô, agora eu não estou mais te ouvindo, não, só fala aí. É isso mesmo, Ah, beleza. beleza. Esse ponto aí essa pergunta que vale milhões. Não, eu sei que assim, vai ser difícil para tu, ainda mais que tu ainda tá na ansiedade, né, do edital, do resultado final ter saído há pouco Sim, tempo, aí vai ser homologado, aí vai ter aquela ansiedade, quando é que nomeia, agosto, setembro, aí, pô, vai ter toda a confusão confusão entre aspas, né, uma boa confusão da mudança de cidade, então vai ser difícil, mas, cara, por depois que tu enquanto não tiver lá, penso nisso, não, só descansar. depois que tiver lá estabilizado, já tá pensando em talvez voltar de leve, né? Porque ou você tá Ou aposento aprendendo de ou vez. você tá. Ou aposenta de vez também. Vai É, ser um. Né? Tem gente saindo aqui de Cefaz Santa Catarina para assumir aí em Minas isso, estou Gerais, né? sabendo, tem Por mesmo. questões pessoais, né? O pessoal tem família aí, Família, então né? tem esses. Tem isso também, né? Nem tudo é só o salário, né? Tem também as questões Isso. subjetivas de cada um. É legal, Artuzão. Pois, meu caro, novamente aí, obrigado. E como a gente já está chegando no final, deixa aí uma última palavra, dica, frase de motivação aí para a galera que ainda está na luta, que está buscando ainda uma aprovação. O que é que tu tem a dizer? Eu tenho que dizer, primeiro a primeira coisa é dar o primeiro passo, né? Se tem a vontade e tal, é iniciar. Realmente, eu acho que da fase de concurso, assim, o mais difícil é começar, e às vezes quando parar é retomar, né? Que é a pior coisa, né? Parar ou iniciar é muito difícil, assim, até pegar um ritmo e tal. Eu acho que é válido. Se tem meia hora para estudar, que estude a meia hora, que seja todo dia ali com disciplina e tal, mesmo que seja pouco, o ritmo vai se alcançando ali com o tempo e fazer o que é o que eu falei para mim, né? Que eu assumi para mim. Eu faço o que é possível, o impossível eu deixo para Deus. Me doei o máximo e no final alcancei. Eu acho que se a pessoa começar, se dedicar, tiver o mínimo de disciplina possível e estiver fazendo o possível, o resto é questão de tempo mesmo e Deus abençoe, a pessoa alcança o objetivo ali. Show demais. E quem é que tu quer agradecer aí enfim, por tudo aí que aconteceu? Eu acho que, primeiramente, né, não tem como deixar de agradecer a Deus. Agradecer a Deus é minha esposa ali que suportou um fardo aí pesado com as meninas ali, com a gravidez e criança pequena, minha família como um todo, É né, o nome da esposa? meus Aline. Agradece direito aí a Aline, que ela vai assistir aqui o Queria vídeo. agradecer.
Agradecer muito a Aline aí que se dedicou, acho que mais do que eu até se bobear, me suportando aí a casa nas costas. A família como um todo, né? Os meus sogros que foram suporte, meus pais também, que desde sempre me apoiaram ali nessa luta, minhas filhas ali que não compreendendo, me compreenderam, digamos assim, abrindo mão, deixando o pai estudar do jeito que dava. E no geral, né, as pessoas que me acompanharam ali, você e alguns amigos também que estavam estudando ali comigo, me dando dicas e apoiando nas horas difíceis ali, indicando pelo menos um caminho quando a gente nem chegava o caminho que devia ser seguido. Então, fico agradecimento aí por tudo. Show demais, Arthurzão. Novamente aí, parabéns pela aprovação. Tamo junto. Valeu, galera. Beleza, Até a Ivan? próxima entrevista com aprovado.